Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meus irmãos. Que bom nós estarmos reunidos outra vez para meditarmos na palavra do Senhor. É a partir dela que nós podemos obter sabedoria, conhecimento. É a partir dela que nós podemos estar mais perto de Deus. O Senhor nos fala pela sua palavra e por isso é um prazer tão grande podermos meditar nela. E a palavra para esse final de semana é do Salmo, talvez o mais conhecido de toda a Bíblia, o Salmo 23. Eu passo a ler para você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Até aqui. Por que esse salmo é tão conhecido? Ele é de uma profundidade tão grande e ao mesmo tempo de palavras tão simples que faz com que muita gente fique impressionado com ele. Quando eu estava preparando esse texto, quando eu estava meditando nele para poder compartilhar com vocês, eu fiquei pensando naquele ser mitológico da mitologia grega, o titã chamado Atlas. Conta a mitologia que ele se envolveu numa guerra com Zeus e com os deuses do Olimpo, e derrotado ele foi castigado a carregar em cima dos seus ombros o céu. O céu seria sustentado pela sua força, eternamente ele teria que fazer esse penoso trabalho. E eu fico pensando que há pessoas nesse mundo que se sentem meio como Atlas, tendo que levar a sua vida de maneira dura, penosa, sem descanso, de maneira árdua. E eu fiquei contrastando essa imagem do Atlas com a imagem da ovelha do Salmo 23, que é guiada pelo seu pastor. O Salmo 23, nos diz a Bíblia, foi composto pelo rei Davi. E Davi era pastor quando ele era novo. Então ele está falando de coisas que ele conhece, de coisas que faziam parte do seu dia a dia. Ele também cuidava das ovelhas. E a maneira de cuidar de ovelhas, no Antigo Testamento, nós devemos nos lembrar, não é a mesma maneira que se criam ovelhas hoje. Hoje nós criamos ovelhas confinadas, elas ficam num espaço pequeno e a alimentação e a água é trazido para elas. Antigamente isso não era assim. O pastor tinha que conduzir suas ovelhas, procurar lugares onde havia pasto para elas, procurar lugar onde havia água. De noite, ele precisava recolhê-las, e se estivesse muito longe de casa, ele tinha que dormir ali, junto com as suas ovelhas, e vigiando para que não viesse nenhum lobo, nenhum animal selvagem que atacasse as suas ovelhas. Ele as conhecia pelo nome, ele tinha uma relação de quase como de animal de estimação com as ovelhas. O pastor, ele trabalhava de maneira muito diferente do que é hoje. Ele pastoreava as suas ovelhas com carinho e com amor. É verdade que a Bíblia também fala dos maus pastores, mas aqui Davi está falando de um bom pastor. E é interessante que ele conseguiu fazer uma analogia, porque ele pensa, da mesma maneira que eu pastoreio as minhas ovelhas, também eu sou uma ovelha do meu Deus. Eu sou ovelha do Senhor. E ele consegue fazer nesse salmo o uso de muitas figuras. E tantas figuras que nós não vamos conseguir esgotá-las aqui nessa nossa breve meditação. Vale a pena um estudo mais aprofundado sobre o salmo. Mas basicamente nós temos aqui duas grandes figuras de comparação. A primeira é Deus como pastor, e a segunda é de Deus como um rei que recebe um súdito seu
no seu palácio. Quero chamar a atenção para a primeira parte. Essa declaração de fé do Davi, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor. Isso parece quase uma fórmula. Ele está dizendo: o carinho que eu tenho com as minhas ovelhas é o carinho que Deus tem por mim. E aí ele começa a dizer o que faz parte desse cuidado de Deus por ele. Ele vai dizer que Deus o leva aos pastos verdejantes. Isso significa que o pastor leva suas ovelhas para descansar. Há pessoas nessa vida que estão terrivelmente pressionadas pelo seu trabalho, por aquilo que elas têm que fazer dia após dia sem descanso. Há pessoas que até idolatram o trabalho, dizendo que vivem para trabalhar, que isso lhe dá prazer, mas todo mundo que trabalha precisa de descanso. A ovelha também. E veja, Deus não deixa de dar o cuidado. O bom pastor não deixa de cuidar das ovelhas porque elas estão descansando. Pelo contrário, ele as leva para lá e lhe dá refrigério para a alma. Puxa vida, como essa palavra toca, como nós precisamos de refrigério para a alma. Quantas e quantas pessoas são atormentadas por um ambiente psicológico ruim, por lembranças terríveis do seu passado. Quantas e quantas pessoas sofrem com as consequências da sua infância, da rejeição, de tantas outras coisas. E aqui a ovelha sabe que o pastor refrigera a alma. Ele dá descanso. Jesus já disse também no Novo Testamento, né? Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Sim, o pastor se preocupa com o seu descanso. E será importante que você se deixe jogar nos braços do pastor, para que ele te faça descansar, para que ele te leve às águas. Uma das frases que logo começa o nosso salmo é: nada me faltará. Essa é a consequência de ser ovelha do pastor. Deus cuida e nada falta. Isso significa que nós teremos todas as riquezas ao nosso dispor? Isso significa que nós nunca teremos apertos nessa vida? Será que é isso que o salmista está querendo dizer? Porque o nada me faltará da ovelha são de coisas simples: água e pastos verdejantes, onde dormir e onde se alimentar. É pouca coisa que ela precisa. Nós também precisamos de pouco. Na verdade, nós desejamos muitas coisas. O coração do ser humano deseja sem parar. Ele é insaciável. Mas necessidade mesmo, nós temos de poucas coisas. O Senhor sabe disso. Nós precisamos do que comer, nós precisamos do que vestir, nós precisamos ter onde morar. E nós precisamos também do perdão para os nossos pecados. E então podemos viver em descanso, podemos viver nas águas de repouso, nós podemos nos aliviar no Senhor. No Pai Nosso também nós pedimos isso. Nós dizemos o pão nosso de cada dia. Jesus nos ensinou a orar assim. Mas note que pão nosso de cada dia não é sobremesa. Às vezes, Deus nos permite nessa vida ter uma refeição maior. Mas o que nós pedimos é pelo básico, é o pão. Da mesma maneira, o pastor vai nos dar aquilo que nós precisamos para viver. E isso é bom, nós podemos nos soltar nas mãos dele. Um outro aspecto que está colocado aqui diz que o pastor guia suas ovelhas pelas veredas da justiça. A justiça, ou o justo no Antigo Testamento, era aquela pessoa que andava junto com Deus, guardando, zelando pelo cumprimento das suas leis. Era aquela pessoa, em suma, que tinha temor de Deus e que queria obedecer aos seus mandamentos. Tem pessoas que acham os mandamentos de Deus muito duros. Tem gente que acha pesado. Na verdade, os mandamentos de Deus são uma cerca de proteção para nós. Nós sabemos, até aqui podemos ir. Além dali, nós estamos no perigo. Nós estamos fora da proteção de Deus.
Sim, quantas e quantas pessoas acham que os ensinamentos da Bíblia são coisas antigas, que não podem mais ser aplicados hoje em dia, e levam uma vida de sofrimento com consequências terríveis por não ouvirem a voz do pastor. Nós, como pais, também sabemos dizer aos nossos filhos, quando eles são pequenos, por aí você não deve ir, isso você não deve fazer. É a mesma coisa que Deus faz conosco, isso é amor. O desamor seria não se importar, seria o desprezo, o deixar viver de qualquer jeito. E isso Deus, de fato, não faz conosco. Ele cuida de nós amorosamente. O pastor, ele nos guia pelos caminhos da justiça. E é interessante como até agora o salmista tem falado de Deus para nós. Ele diz para nós, o Senhor é o meu pastor. Mas chega em determinado lugar do Salmo, onde ele começa a falar com Deus direto. E é talvez a parte mais densa, mais forte do Salmo, onde ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. E aí ele diz para Deus, porque o teu cajado, o teu bordão, eles me consolam. Sabe, nós passamos por essa vida, por muitas situações onde a morte estende a sua sombra sobre nós. Seja numa doença grave, seja num acidente, seja mesmo nos perigos do dia a dia, dos quais Deus nos livre, e a gente nem toma conhecimento disso. Mas há situações da vida onde nós queremos desistir de tudo. Há situações da vida onde até mesmo o pensamento do suicídio ele se faz presente. Nós queremos desistir de tudo. Muitas vezes não vemos mais sentido nem objetivo em viver. Nesses momentos, nós temos a ilusão de achar que o pastor não nos ouve, ou que o pastor nos abandonou, ou que ele não está ali. Mas o fato é que nós jamais estaremos sozinhos no vale da sombra da morte. O Senhor vai conosco. E Ele cuida de nós. Ele usa as suas ferramentas, ali no caso de pastor, o cajado, o bordão, era utilizado para cuidar das ovelhas. Ele usa o seu amor, a sua correção, o seu carinho para cuidar de nós. Algumas pessoas passam por vales enormes na sua vida, diversos até. Outras são mais poupadas. Nós não sabemos dizer por quê. Nós apenas sabemos dizer que se você estiver nesse vale, o pastor está contigo, o Senhor está contigo e Ele vai te acompanhar. Depois nós temos uma segunda imagem, que é a daquele banquete que é oferecido pelo rei a um súdito seu, talvez um comandante, um general, porque é dito ali que Deus faz uma refeição, um banquete na presença dos inimigos. Isso acontecia quando um rei ele tomava uma cidade. Ele chamava o seu exército, dava um banquete com o melhor daquela terra e os derrotados tinham que ficar observando e às vezes até servindo à mesa. Parece que nessa vida, às vezes nós temos derrotas e por vezes nós temos inimigos também, inimigos da nossa fé, que às vezes podem ser pessoas também que nos atormentam, que nos perseguem, às vezes podem ser situações que querem nos levar para longe. E aqui a visão já é do futuro, porque ele diz, olha, embora eu tenha inimigos, embora eu tenha que passar por todas essas coisas, no final, o que terá é uma refeição na presença de todos esses inimigos, de todas essas dificuldades, de todas essas pessoas. E ali, o rei o recebe com honra. Veja, ele diz, unge-me a cabeça com óleo. Isso no Antigo Oriente era assim, que o visitante recebia um óleo aromático, aquilo ia por cima do cabelo e perfumava e ao mesmo tempo tratava o couro cabeludo, a pele, era um bálsamo para quem andava sempre debaixo de um sol que castigava. O visitante era bem recebido pelo seu rei. E aí ele pode dizer, o meu cálice transborda. Essa é uma outra imagem fantástica,
Olha, onde você tem fartura de tal modo que chega a transbordar. Você tem vida em abundância, como disse o nosso Senhor Jesus. E aí então ele olha para a sua vida durante os anos, os poucos anos dessa vida, e ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida. São duas das características de Deus, né? Ser bom e ser misericordioso. Ter perdão para os pecados e contar com a bondade de Deus. Contar que as orações serão respondidas, que Deus terá amor, que Deus vai se importar, que Deus vai resolver, que Deus virá até nós, terá comunhão conosco. Sim, bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da vida. Isso é uma promessa maravilhosa. Mas o que vem depois é ainda mais maravilhoso, porque ele diz: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A casa do Senhor, no tempo do salmista, era o templo de Jerusalém. Era talvez o tabernáculo, onde se reunia o povo de Deus para estar o mais próximo possível de Deus, da glória do Senhor, aqui na terra. Hoje não é mais assim. Nós não precisamos de templo. O Espírito Santo já habita em todo aquele que crê em Jesus. Nós somos igreja do Senhor, mas haverá ainda no futuro um momento de estar com Deus em plenitude, de ser conhecido como nós somos conhecidos, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, em ver face a face, em estar com Deus como Adão estava no paraíso, que via e falava com Deus face a face. Haverá um dia em que Deus restaurará todas as coisas, então não mais teremos doença nem morte, então seremos consolados, levados ao peito pelo bom pastor, como ovelhas que encontraram abrigo. Como a imagem que está no início dessa nossa meditação. É possível, é claro, andar por esse mundo sem o pastor. Mas a ovelha não dura quase nada sem pastor. Ela se perde, o senso de direção dela é fraquíssimo. Ela vai andar errante, ela vai estar procurando lugares errados e facilmente ela vai virar presa dos lobos, dos animais selvagens. Ovelha não precisa e nem foi feita para andar sozinha. Ela precisa estar no rebanho e estar sob a orientação do seu pastor. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida para que você ande sempre junto a Ele, pelo caminho da justiça, sendo cuidado por Ele, recebendo dele bondade, misericórdia, fartura, que você receba tudo o que precisa das mãos do Senhor e que você ame esse pastor, que você seja amado por ele. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Fiquemos com Jesus. Que Ele nos abençoe.